A Deus, bom dia outra vez. Hoje, dia 20 de julho do ano 2025, vamos começar a louvar a Deus. Estamos aqui em Quarteira, na Ruário dos Santos, número 353, pé do Café Alex. E brevemente também vamos pregar noutros lados também. Glória a Deus. Precisamos de um sítio e das pessoas, do coração das pessoas. Pregamos em salas, em hotéis, na rua, onde Deus assim querer, importa que o Evangelho seja pregado. Hoje também estamos a pregar aqui ao vivo e estamos a pregar para as câmaras, para que nada se perca e mais pessoas possam ouvir o Evangelho. Eu sou o profeta João Silva, sou um homem de Deus, está aqui Isabel, está os outros colaboradores e vamos louvar a Deus. Não sei se Isabel certamente quer compartilhar alguma coisa antes de começarmos a louvar. Então, bom dia, nós vamos louvar a Deus e no Salmo 96, logo a partir do versículo 1, diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de louvor. Aleluia. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Então Deus diz que a maneira para nós entrarmos na presença dele não é chorando, é louvando. Louvai o Senhor porque ele é bom e eterna a sua misericórdia. Tudo quanto tem fôlego, louva ao Senhor. Cantai um cântico novo ao Senhor. Aleluia. Não andar de joelhos, não andar com velas, não andar a procissões, não andar em igrejas católicas, mas invocar ao Senhor. Não importa se você concorda ou não, acima de tudo nós temos que agradar a Deus. Eu, como profeta de Deus, sou um porta-voz de Deus em nome de Jesus. Que Deus levante porta-vozes no Algarve, em Portugal, em Lisboa, em Espanha, França, Itália, por todo o mundo. Que há hoje pastores bajuladores que só pregam o que os irmãos querem ouvir e se pregassem aquilo que Deus diz, se calhar tinham as igrejas vazias. Mas importa que o Evangelho seja pregado. E a razão que há pastores que andam com o coração insatisfeito e andam vazios, têm pessoas na igreja, têm dízimos, têm ofertas, têm igrejas grandes, mas têm o coração vazio porque não andam a fazer a vontade de Deus. Então precisam dobrar o joelho, orar, buscar ao Senhor. Não se vê um homem de Deus pelo número de pessoas que está na igreja, nem pelas igrejas que ele abre. Está a fazer a chamada de Deus, o rumo de Deus. Que alguns começaram bem movimentos, mas perderam o rumo de Deus, a unção de Deus sobre as suas vidas. Sim, eles cantam lá na igreja, dão uma palavra, mas perderam o rumo de Deus nas suas vidas. Mas, antes de começarmos a pregar, vamos louvar ao Senhor porque Ele é bom. Aleluia, aleluia. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemos e alegremos nele. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemos e alegremos nele. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemos e alegremos. Este é o dia. Este é o dia que fez o Senhor para estarmos aqui. Regozijemos e alegremos nele. Louvai, cantai louvores ao seu nome. Louvai, cantai louvores ao seu nome. Estamos aqui louvando ao Senhor. Celebrai na presença do Senhor, pois Ele é digno de louvor. Celebrai na presença do Senhor, pois Ele é digno de louvor. Louvai, estamos louvando com o Espírito Santo dele ao seu nome. Louvai, cantai louvores ao seu nome. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemos e alegremos nele. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemos e alegremos nele. Louvai, cantai louvores ao seu nome. Louvai,
cantai louvores ao seu nome. Celebrai na presença do Senhor, pois Ele é digno de louvor. Celebrai na presença do Senhor, pois Ele é mais importante com o casamento, com o aniversário, com o batismo. Na presença do Senhor, pois Ele é digno. Por isso é que viemos bonitos para louvar. Celebrai na presença do Senhor, pois Ele é digno de louvor. Louvai, cantai louvores ao seu nome. Louvai, cantai louvores ao seu nome. Cantai um hino, cantai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Cantai no Espírito e com as mãos, pois Ele é digno de louvor. Cantai no hino, cantai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor, Ele é digno. Cantai no Espírito e com as mãos, pois Ele é digno de louvor. Digno, digno, Ele é digno de louvor. Aleluia, pois Ele é digno de louvor. Cantai um hino, cantai ao Senhor, pois Ele é digno com saúde divina. Cantai no Espírito e com as mãos e com os pés, e com o rabo, e com a cintura, e com tudo. Digno, digno. As irmãs lá em África dançam com o corpo todo, nós aqui também. Com o cabelo levantado, as orelhas, a louvar a Deus. Karina abana as orelhas, digno. A avó abana as orelhas, a avó pula, grito, digno, digno. Se alguma vez vê minhas orelhinhas assim, já sabe que estão a louvar a Deus. Quando os caninos estão a mexer as orelhas, estão a louvar a Deus e o rabo. Digno, digno, Ele é digno de louvor. Aleluia, pois Ele é digno de louvor. Cantai um hino. Cantai um hino, cantai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Já vi aqueles homens que vão para a tasca e depois cantam e bebem e tudo. A gente está aqui na tasca de Deus, vou bebendo aqui uns copos. Cantai um hino, cantai ao Senhor, o vinho santo e abençoado. Cantai no Espírito e com as mãos, pois Ele é digno de louvor. Digno, digno, Ele é digno de louvor. Aleluia, pois Ele é digno de louvor. Cantai um hino, cantai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Obrigado, Senhor. Cantai no Espírito e com as mãos, pois Ele é digno de louvor. Digno, digno, Ele é digno de louvor. Aleluia, pois Ele é digno de louvor. Cantai um hino, cantai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor e te louvamos. Cantai no Espírito e com as mãos, pois Ele é digno de louvor. Digno, digno, Ele é digno de louvor. Aleluia, pois Ele é digno de louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Canto a ti, Senhor, esta canção. Aleluia, cantamos para ti esta canção, Senhor. Canto a ti, Senhor, com meu coração. Aleluia, aleluia, aleluia. Canto a ti, Senhor, esta canção. Aleluia, aleluia, aleluia.
Canto a ti, Senhor, com meu coração, porque me deste a vida quando havia morte em mim, me deste a alegria quando havia pranto em mim. Por isso o meu cantar, por isso o meu louvor, por isso é que eu te dou o meu amor. Aleluia, aleluia, aleluia. Canto a ti, Senhor, esta canção. Aleluia, aleluia, aleluia. Canto a ti, Senhor, com meu coração. Porque me deste a vida quando havia morte em mim, me deste a alegria quando havia pranto em mim. Por isso o meu cantar, por isso o meu louvor, por isso é que eu te dou o meu amor. Aleluia, aleluia, aleluia. Canto a ti, Senhor, esta canção. Aleluia, aleluia, aleluia. Canto a ti, Senhor, com meu coração. Minhas mãos levantadas, cheias de gratidão neste dia, com coração de louvor, te bendirei, ó Senhor, minhas mãos levantadas, cheias de gratidão, ó vem Santo Espírito, com coração de louvor, te bendirei, ó Senhor, te bendirei, ó Senhor, te bendirei, ó Senhor, com coração de louvor, te bendirei, ó Senhor, minhas mãos levantadas, cheias de gratidão, com coração de louvor, te bendirei, ó Senhor, oh, te bendirei, ó Senhor, te bendirei, ó Senhor, com coração de louvor, te bendirei, ó Senhor, oh, erguei as mãos, para a vinda do Rei, prostrai-vos, honrai e adorai-o, a sua majestade, se lhe der louvor, por içando dá-lhe glória, glória ao Rei do Rão. Erguei as mãos, vem Santo Espírito, a vinda do Rei, vem Santo Espírito, prostrai-vos, honrai e adorai-o, a sua majestade, se lhe der louvor, por santo dá-lhe glória, glória ao Rei do Rão, glória, glória ao Rei do Rão, glória, glória ao Rei do Rão. Ninguém há como tu, oh, Senhor meu Deus, ninguém há como tu, oh Senhor, santo e justo, Rei poderoso, ninguém
Rei poderoso, ninguém há como tu, Senhor meu Deus, nós estamos, vamos subindo em terra santa, e eu sei que anjos ao redor, vamos louvar a Jesus, oh a Jesus, em sua presença nós estamos em terra, só vamos louvar a Jesus, em sua presença nós estamos em terra, só eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, molda a minha vida ao teu querer. Eu quero ser um vaso, molda a minha vida, ao teu querer. Eu quero ser um vaso no mais de ti, mais do teu Espírito, mais da tua unção, mais de ti, mais da tua luz, mais de ti, Jesus, oh mais de ti, mais do teu Espírito, mais da tua unção, mais de ti, mais da tua luz, mais de ti, Jesus. Deixa a água viva inundar o meu ser, água viva. Deixa o Santo Espírito tomar conta do meu viver, água viva. Toda a dependência que perturba a minha mente, todos os meus fardos eu entrego, Pai. Pai, 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 Jesus, 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 Espírito, 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 Santo Espírito, és bem-vindo. Santo Espírito, és bem-vindo a este lugar, chamo por ele. Santo Espírito, és bem-vindo a este lugar, chamo por ele. Oh, me diz, chamo por ele com o seu coração de graça e amor. És bem-vindo a este lugar, ó Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo a este lugar, ó chamo por ele. Santo Espírito,
és bem-vindo a este lugar. Omnipotente Pai, de graça e amor, és bem-vindo a este lugar, oh, mais uma vez. Santo Espírito, és bem-vindo a este lugar. Santo Espírito, és bem-vindo a este lugar. Omnipotente Pai, de graça e amor, és bem-vindo a este lugar. Oh, vinde adoremos, oh, vinde adoremos, oh, vinde adoremos a Cristo, Senhor, todos juntos a Ele toda a glória. Ai, o Espírito Santo está passeando no nosso meio, está curando, está ajudando, está libertando, está restaurando. Glória a Cristo, Senhor, pois só Jesus és digno, pois só Jesus és digno, pois só Jesus és digno, ao nosso louvor a Ele toda a glória, a Ele toda a glória, a Ele toda a glória, a Cristo, Senhor. Shela mama la mama. Se as águas do mar da vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Como é que segura? Orando, confiando e a palavra confessando, ouvindo a palavra. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará, mas segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Oh, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará.
Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada, se te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vais. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vais. Rios de água viva, vamos louvando a Deus. Aqui rios de água viva, rios de água viva. Oh, rios de água viva. Deus está atraindo pessoas a este lugar, rios de água viva. Rios de água viva, liberta a palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, em nome de Jesus, aleluia. Podemos todos nos sentar, glória a Deus. Podíamos estar aqui a louvar, e a louvar, e a louvar, e a louvar, e a louvar, porque Deus é bom e eterna a sua misericórdia. David louvava a Deus, trazia a presença de Deus. É importante nós louvarmos na nossa vida. Há pessoas que leem a Bíblia, são cristãos, são diáconos, são presbíteros, são pastores, são apóstolos, mas precisam de louvar a Deus. Há pessoas que estudam a Bíblia, mas precisam de louvar a Deus. Há pessoas que oram, mas precisam de louvar a Deus. Enquanto estamos na presença de Deus, há pessoas, sim, pessoas com uma forte dores de cabeça, fortes pontadas na cabeça. Jesus é o Senhor que te sara, o Senhor que te cura, o Senhor que te liberta. Recebe em nome de Jesus, toca na tua cabeça agora. Recebe em nome de Jesus a tua recuperação, a tua cura em nome de Jesus. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito. Eu sou o Senhor que te sara. Glória a Deus. Ó Pai, eu oro para que a tua palavra seja ungida, não volte para ti vazia, mas produza para aquilo que é enviado nas nossas vidas, em nome de Jesus. É muito importante nós louvarmos a Deus, orarmos em espírito. Eu hoje tinha uma unção de Deus aqui para orar em espírito, mas às vezes vou orar e não sinto nenhuma unção. No outro dia fui orar no calor, num sítio onde Deus se manifestou uma vez comigo para lutar contra os principados, contra as potestades que influenciavam as autoridades numa determinada cidade. E fui caminhando 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos e mais ou menos os 30 minutos eu entro no mundo do Espírito. Como é que se entra no mundo do Espírito? É com Deus. É orando em Espírito, é nós louvando, é nós meditando. E entrei no mundo do Espírito e vi. Deus me deu discernimento espiritual e
ou intercedi, lutei contra um principado, contra uma potestade que influenciava uma determinada cidade no Algarve. E um dos líderes lá naquela cidade, desde então as coisas começaram a melhorar naquela cidade. E é importante nós orarmos pelas pessoas que estão em autoridade. Há cristãos que se envolvem na política, que se associam a determinadas coisas, mas a nossa missão, é trazer o reino de Deus à terra. Cada um faz aquilo que quer, aquilo que pensa, aquilo que acha que Deus lhe disse, mas a nossa missão como cristãos é transmitir o reino de Deus à terra e ordenar os principados, as potestades, os príncipes das trevas que caia, para que nós, não só falando aqui de Portugal, mas em todo o mundo, mas começamos primeiro pela nossa cidade, pelo nosso distrito, pelo nosso país, para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, que quer que todos os homens se salvem. Enquanto ouvimos a palavra de Deus, há pessoas que têm problemas nas ancas, dores fortes nas ancas. A unção do Espírito Santo de Deus está ajudando, está restaurando. Não sei se é pessoas que estão muito tempo sentadas. Dores fortes nas ancas, na anca esquerda. Receba em nome do Senhor Jesus, enquanto ouve a palavra de Deus. Receba a unção de cura, a unção de restauração sobre as suas ancas em nome de Jesus. Então Deus diz para orar por todas as pessoas que têm autoridade, para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, isto agrada a Deus. E Deus quer que todos os homens se salvem, até mesmo aqueles que a gente não gosta. Todos os homens se salvam, a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A verdade não é a Igreja Católica. A verdade não é as testemunhas de Jeová, testemunhas falsas de Jeová. A verdade é Jesus. A verdade não é Fátima. A verdade não é idolatria. A verdade não é a Igreja Católica. A verdade é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, para que todos venham ao conhecimento da verdade. Não é você nos domingos para as igrejas católicas rezar, para ter um encontro com Deus, Deus não está lá. Quer todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus. E um só mediador, um só intermediário entre Deus e os homens. Nem as padres da sorte, nem os horóscopos, nem os zodíacos, não é nada disso, é Jesus. Só há um mediador entre Deus e os homens. E esse mediador é Jesus. Jesus é o caminho, não é um caminho, é o caminho. É a verdade e é a vida. Ninguém vai ao Pai. Ninguém pode viver eternamente com Deus a não ser por Jesus. Então hoje o título da minha mensagem, ou daquilo que Deus quer que eu fale, é sobre união e associação. União e associação, sublinho. União e associação. Há pessoas que têm problemas nas articulações dos joelhos, rótulas dos joelhos. A unção do Espírito Santo de Deus está curando agora mesmo. Começa a fazer o que você não conseguia fazer. Há uma unção de Deus e você, dia após dia, está recuperando das suas rótulas dos joelhos. Porque Deus ama as pessoas e Ele é o Senhor que nos sara de nenhuma das enfermidades por aí sobre ti que pus sobre o Egito. E à medida que ouvimos a palavra viva de Deus, Deus nos sara hoje. Deus nos cura hoje, Deus nos ajuda hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Até oro para que neste tempo que eu estou aqui a divulgar a palavra, porque eu consiga transmitir a palavra em nome de Jesus, e ao mesmo tempo que o Espírito Santo de Deus se manifeste nos seus dons, nas suas curas, nas suas libertações, porque Ele ama as pessoas. Há pessoas que têm tido insónias, sem insónias têm dormido mal à noite.
Eu liberto uma unção de Deus sobre si, em nome de Jesus, sobre si, que o seu sono seja restaurado, que você seja curado em nome de Jesus. Há pessoas que têm problemas na boca, dores na boca. Fizeram implantes, fizeram obturações na boca. O Espírito Santo de Deus está ajudando, está restaurando. Ele nos sara, Ele nos cura, Ele nos ajuda, Ele nos transforma em nome de Jesus. Glória a Deus. 1 Coríntios 5, 9 a 11, às vezes é um bocadinho difícil, entre aspas, estar a falar a palavra e estar a ministrar na unção do Espírito Santo de Deus. Por isso precisamos sempre da ajuda de Deus, para não perdermos, entre aspas, o fio à meada e estar debaixo de uma unção de Deus. É importante estar debaixo de uma unção de Deus. Há pessoas que têm o ventre inchado, têm tido retenção de gases em nome de Jesus, que o seu corpo evacue, que o inchaço da sua barriga seja desinflamado em nome de Jesus e que o seu corpo seja normalizado e equilibrado em nome de Jesus. Há pessoas que têm inflamações nos olhos, que sejam restaurados, que sejam curados em nome de Jesus. Deus faz isto porque ama as pessoas. A honra e a glória pertencem a Jesus. 1 Coríntios 5, 9 a 11. Já por carta vos tenho escrito, disse o apóstolo Paulo, ou melhor, o Espírito Santo impulsionou o apóstolo Paulo a escrever. O Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo, impulsiona o profeta João Silva hoje declarar a palavra, esta palavra neste dia. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Associar é ligar, é esfregar, é estar junto de. Com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarantes, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Porque então vos seria necessário sair do mundo. E nós ainda estamos no mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que se diz antes irmãos. Alguns dizem-se irmãos, mas não têm nada de irmãos. Não seguem os ensinos de Cristo. Dizem-se irmãos, dizem-se isto, dizem-se aquilo, e às vezes até líderes e pastores. Com aqueles que se dizem antes irmãos forem devassos, ou avarantes, ou idólatras, põem coisas à frente de Deus, ou maldizantes. Deus diz para nós não sermos maldizantes e para nós nos afastarmos dos maldizantes, ou beberrão, ou roubador. Roubador é aquele que rouba, mas é também aquele que rouba a sua fé. Cura divina não é para hoje, dízimos e ofertas não é para hoje, o tempo dos milagres já acabou, aos roubadores, com o tal ainda comais. Não vos associeis com aquele que diz antes irmãos for devasso, maldizante, beberrão ou roubador, com o tal ainda comeis. Porque às vezes pessoas começam a trazer má influência para as suas vidas por causa das pessoas que se associam, até às vezes dentro das igrejas. E depois a vida começa a correr mal, é problemas atrás de problemas, onde é que está Deus, onde é que está isto, onde é que está aquilo. Há pessoas que querem servir a dois senhores. Nós não podemos servir a dois senhores. Ou servimos a Deus, ou servimos a Mamon. Mamon pensou, é dinheiro. Não, Mamon é o Deus do mundo. É os princípios com que o mundo vive. Não vos associeis com aquele que diz antes irmão for devasso, maldizente ou roubador, com o tal ainda comais. O tempo vai passando, e não faz mal, anda ali com aquele, temos que ajudar todos, temos que amar todos, e depois a vida começa a correr mal aqui e acolá, e depois as pessoas questionam a Deus porquê. Mas Deus nos está dizendo hoje que não vos associeis com aquele que se diz antes até irmão, for devasso, avarante, idólatra, maldizente ou roubador, que o tal nem sequer aceites comer, nem bebas,
não te sentes no café para beber um sumo, nem uma água, nem uma Coca-Cola, nem um copo de vinho, não te sentes lá no meio dele. A associação é algo perigoso, algo benéfico ou algo perigoso. Sabe que às vezes pessoas estão em determinada igreja, determinado ministério e recebem influência ou associação daquele ministério. Imagina um homem anda à procura de uma mulher e uma mulher anda à procura de um homem e depois procura um homem que é beberrão, que é um homem que tem tendência para dívidas e tudo mais. Eu pergunto a essa pessoa, a essa senhora, um dia quer viver com um beberrão, pessoa que tem tendência para dívida, você um dia vai ficar assim. Os dois se associam, ficam uma só pessoa. A Bíblia diz que quando nós nos juntamos ao Senhor, nos tornamos um com Ele. Aquilo que Jesus sente é aquilo que nós sentimos. Aquilo que Jesus pensa quando nós nos associamos é aquilo que Ele começa a pensar. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Devo-me associar com Deus. Dizer aquilo que Deus diz, declarar aquilo que Deus diz. E sabe uma coisa? Há igrejas grandes, há pastores que têm nome, mas sabem usar ali uma estratagema para falar algumas coisas que agradam a pessoas, as audiências deles, por causa dos dízimos e das ofertas e tudo mais, mas são pessoas que começam a ter o coração vazio, são insatisfeitos, começam a perder a unção de Deus sobre a sua vida e quando se apresentam no Facebook ou lá no Instagram deles ou no site deles, tem a igreja deles por trás, tem os membros dele por trás, mas nós um dia com Deus. Não é a nossa igreja, porque é a sua igreja, não é a igreja de Deus. Nem os nossos membros, é nós e Jesus. E às vezes falam coisas para agradar as pessoas. Sabe que um dia Jesus, quando começou a fazer a vontade do Pai, sempre fez, a determinada altura muitos discípulos deixaram de o seguir, porque duro discurso é este. Até porque a gente fala duro ou porque fala mole, que as pessoas deixam de nos seguir. A gente deve seguir a direção do Espírito Santo de Deus. Seguir o rumo do Espírito Santo de Deus. Larga é a porta e espaçoso o caminho. Um homem de Deus e qualquer cristão e qualquer irmão tem que estar sempre a orar e a buscar a Deus, porque qualquer um pode se dispersar do caminho. Eu lembro quando era miúdo, as pessoas semeavam o trigo e depois ceifavam e nós íamos buscar água a um poço que havia lá. E nós, ao andar, as pessoas a andar, várias pessoas, fazíamos uma vereda. E tínhamos que ir ali no meio daquela vereda para não ir para um lado nem para o outro. Então qualquer pessoa se pode desviar da vereda. Larga é a porta e espaçoso o caminho. Estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos são a que encontram. Não é por você estar com os olhos assim, é por você orar e buscar a Deus. Há pessoas que já têm muito dinheiro nas igrejas, têm muitos membros, têm carros, têm casas, têm aviões, têm isto, têm aquilo, nada nenhum mal nisso. Mas esqueceram-se de buscar ao Senhor. Andam numa unção, mas não andam numa comunhão. Então buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à vida. E estreita é a porta e apertado o caminho. Então precisamos de seguir no caminho estreito. Se eu disse algumas palavras menos corretas atrás, a Bíblia corrige tudo. Glória a Deus. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, em nome de Jesus. Então precisamos seguir no caminho. Precisamos ter comunhão com Deus. Deus ordena a bênção da união. Aqui estamos juntos e unidos.
Nós começamos a reunião às 8h45, chegamos antes. Para quê? Para estarmos sentados, sabe que Deus nunca se atrasa. Uma vez o profeta Samuel atrasou-se uma semana. O rei Saul, porque o profeta se atrasou, começou a fazer os sacrifícios e Deus não ordenou que ele fizesse isso. E porquê que o profeta Samuel se atrasou? Esteve com Deus, em comunhão com Deus. Deus esteve a falar com ele. Um pastor deve ser pontual, deve ser dedicado e não se atrasar, a não ser exceção que Deus esteja a falar com ele. Mas começar a reunião a horas, não ser muito longo, para não cansar as pessoas, para que as pessoas tenham o foco, a atenção, para não dispersar. Glória a Deus. Já viu como quando a gente está a dar comida a um bebê, então, o bebê, a gente tem que chamar a atenção do bebê para ir metendo a comida na boca. E os bebés e as pessoas hoje não conseguem focar a atenção muito tempo. Então, naquele tempo que nós temos, transmitir a palavra viva de Deus. Não coisas para entreter as pessoas, mas dar a palavra viva de Deus. Não reuniões só de milagres e de curas, mas dar a palavra viva de Deus. Há pessoas que foram curadas, foram ajudadas, esqueceram-se da cura, esqueceram-se da libertação, esqueceram-se da libertação financeira. E o que é que hoje me segura? A palavra de Deus que ouvi durante anos e conectar o meu coração por Jesus. Está em mim e eu em vós, está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes a mim. Há pessoas falando através da associação, estão no partido A, B, C, ou Partido Comunista, ou Partido Socialista, ou Partido PSD, qualquer partido. Sabe que você começa a receber a associação daquele partido que está ligado lá a ele. E alguns não acreditam nada em Deus, você acredita em Deus, e com o tempo você vai desacreditando e a sua fé vai murchando até secar completamente. Quando a gente se junta a um clube, recebemos influência daquele clube. Quando a gente estamos num trabalho, recebemos influência daquele trabalho. Quando a pessoa está numa determinada igreja, recebe influência daquela igreja. Sabe, mas eu não quero nada com eles. É sigla à minha maneira. Não se engana a si próprio. Porque toda a pessoa recebe a influência do sítio onde está. Você tem um líder sobre a sua vida, na sua empresa. Você recebe na sua vida a influência desse líder. Sim, mas eu sou cristão, eu oro a Deus, eu faço isto, eu faço aquilo. Escute, você precisa de aprender. Vamos aqui o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros. Eu no outro dia disse, ainda com ribeiros se secasse, que não seca, os ribeiros de Deus, há outros ribeiros. Junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, a saúde divina. A palavra de Deus em nós transforma a morte em vida. E as suas folhas não caem, tudo quanto fizer prospera. Alguém foi operado, o joelho tem dores fortes no joelho direito. Joelho direito, joelho direito. Você tem ferros implantados no seu joelho, na sua perna, em o nome de Jesus. Isso está-lhe a causar dor, está-lhe a causar incômodo, em nome de Jesus. Eu falo a unção de Deus. Fala a unção de Deus sobre si. Os seus ligamentos, essa rejeição, seja restaurada em nome de Jesus.
que o seu corpo associe, ganhe defesas contra isso, seja associado, que não haja rejeição dessa prótese em nome de Jesus. Liberte uma unção de Deus sobre si, sobre si, sobre si, sobre si. Você está a sentir como um esticar e encolher sobre si. Receba em nome de Jesus. Glória a Deus. Cujas folhas não caem e tudo quanto fizer prospera. Não são assim os ímpios, são como uma moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Há pessoas que têm problemas nos rins. Mau funcionamento dos rins, cálculos renais, eu ordeno em nome de Jesus. Todo esse mau funcionamento dos rins, todos esses problemas de cálculos renais sequem desde a raiz em nome de Jesus. Sejam desfeitos, saiam sem absolutamente nenhuma dor, sem nenhuma mazela em nome de Jesus. O Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. E às vezes as pessoas, quando nós falamos da associação, dizem: sou muito forte, sou isto, sou aquilo. A gente não pode misturar água com vinho. Ou bebemos água, ou bebemos vinho. Não podemos misturar azeite com água. Ou é azeite, ou é água. A água não se mistura com o azeite. E há pessoas que andam em vários lugares, ou melhor falando, andam a ouvir várias pessoas. Ou vão de um lado, ou vão do outro. Você de um lado recebe água, do outro lado recebe vinho, e cria uma confusão na sua mente, e você não sabe qual é o rumo que deve ir. E diz assim em Gênesis 12, 1 a 4, diz assim: ora o Senhor disse a Abrão, lembre-se que Abrão é o pai da fé, sai da tua terra. Eu sou uma pessoa muito forte, eu não sou influenciada, eu não sou associado, sabe? Eu já estive num determinado trabalho e Deus disse para eu sair, porque recebi influência sobre esse trabalho. E a minha vida estava-se a alterar e eu saí desse lugar. Já tive 14 ou 15 anos da minha vida a trabalhar em tempo integral numa determinada igreja. Muitas pessoas que me conhecem sabem qual é. E a minha vida não estava a ir bem, porque estava a receber uma má influência sobre aquela liderança, sobre aquele ministério. Mas Deus está com toda a gente. Está com toda a gente, ou melhor, está connosco, quando nós andamos na vontade dEle. E Deus disse para eu sair. E glória a Deus. Lembre-se, larga a porta e espaçoso o caminho. Às vezes é melhor estar num determinado lugar, estamos confortáveis, temos o nosso dinheirinho, o nosso saláriozinho, o nosso ninho feitinho, isto e aquilo, até Deus. E pastores que têm o seu larzinho feitinho, a sua igrejazinha, os seus dizimozinhos, mas isso é tudo palha. Não ajunteis tesouros na terra, tudo o que não é vontade de Deus é palha. Onde a traça e a ferrugem tudo consome, é coisas bíblicas bonitas, mas não é a vontade de Deus, não é o rumo de Deus. Ora o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra e da tua parental e da casa do teu pai. Epá, então agora vou largar a minha família. Há pessoas que não conseguem largar a família. Há povo brasileiro que é muito focado na família, mas não é focado em Deus. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua casa e da tua parental e da casa do teu pai. Epá, isto é o diabo. Sai da casa do teu pai. E ele, de certeza que aquilo mexia com ele. Porque se fosse comigo, na altura também mexia. A pessoa vive com o pai, com a família dele e tudo mais. E Deus disse, olha, sai da casa do teu pai. Sai da casa da tua parentela, sai da tua congregação para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. A gente é uma bênção quando obedece a Deus. A
Pessoas dizem Deus não abençoa, hoje abençoa sim, mas precisamos de andar na vontade de Deus. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus diz sim a Abraão e diz a cada um de nós, precisamos de seguir o rumo de Deus para a nossa vida. Jesus diz, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Glória a Deus. Há pessoas que estão casadas, mas não estão casadas. Estão casadas, mas não estão casadas. Não se comunicam. O marido e a mulher não fazem amor, não oram juntos, não congregam juntos, mas que casamento é esse? Que união é essa? Há diversidade de dons e diversidade de ministérios. O homem é homem, a mulher é mulher. O homem não tem que pensar como a mulher não tem que pensar como o homem. Mas quando nós oramos juntos, Deus cria união, cria associação, cria ligação. Há pessoas que estão em determinados ministérios, não bebem desses ministérios. Ou quão doce, ou quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como o óleo fala da unção de Deus. Sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, a orla das suas vestes como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Deus ordena a bênção onde há união. O diabo tenta fazer para as pessoas não ouvir a palavra de Deus. O diabo só vem para matar, roubar e destruir, mas é isto. Mas é a minha família, mas é o meu filho, o meu emprego, porque se a gente conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas eu já sou cristão, já entreguei a vida a Jesus, isso é bom, mas precisamos de seguir no caminho, porque larga é a porta e espaçoso o caminho, estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. E andarão dois juntos, outra vez digo, e andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então eu preciso de estar de acordo com Deus. Se eu sei que num sítio há idolatria, há feitiçaria, há signos, há pessoas que falam contra Deus, eu decido estar do lado de Deus. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Só se a pessoa se baixa e diz, isso não faz mal porque é o meu partido, é a minha religião e a gente tem que ter amigos em todo o lado. Mas um dia quem é que o livra da morte? Quem é que deu a vida por si? Quando você clama a Deus, quem é que responde às suas orações? É o seu partido? É a sua associação? É a sua esposa? É o seu dinheiro na conta? É o seu pastor? Ou é Jesus? Mas já fui habituado a estar neste lugar, então siga o seu hábito, siga a sua tradição. Diz que pessoas nulificam a palavra de Deus pela sua tradição. E às vezes a palavra que é ouvida não é misturada com fé naqueles que ouvem. Mais pessoas têm problemas nas articulações dos joelhos. Joelho direito, problemas de articulações nos joelhos direitos. Problemas de articulações, mais pessoas com problemas de articulações nos joelhos direitos. E porquê é que não é no joelho esquerdo? Não sei. Joelhos direitos, joelhos direitos, joelhos direitos, cura, libertação, restauração da articulação nos joelhos direitos. Joelhos direitos. Joelhos direitos, receba a sua cura em nome de Jesus. Que giro, entre aspas. Montes de pessoas com problemas de articulações nos joelhos direitos. Joelhos direitos. Receba a unção de Deus sobre si em nome de Jesus. Mas que diz,
A palavra de Deus está junto de ti, deve estar junto de nós. Tão junto, tão junto, tão junto, que não está só na nossa mente, não só no abrir da Bíblia, mas no nosso coração. Está junto de nós na nossa boca, falar, abre a boca, fala, um versículo bíblico, e no teu coração. Alguém dizia que a fé é como uma moeda ou uma nota, para ser válida tem que ter as duas faces. Falar é como se for uma parte da nota ou da moeda. E o acreditar no coração é como se for outra parte. A nota só é válida, ou a fé só é válida, falando da boca e acreditando no coração. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé, não da dúvida. Deus já não curou hoje. Milagres já não há hoje. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares, abre a boca e confessa, declara, falares ao Senhor Jesus, não há rocha, não há Fátima, não crucifixes ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos. Há pessoas que têm alergia nas mãos, receba a cura em nome de Jesus. Que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Curado, liberto, ajudado. No outro dia estava num café, a beber-me água, sentei-me o pé de alguém e alguém tinha clamado a Jesus na oração dele. E eu disse, como profeta de Deus, tu tens falado com Deus e Deus tem ouvido a tua oração. E há uma vez e outra vez tens estado em casa, não tens trabalhado, e Deus mandou impor as mãos sobre ti e declarar vida sobre o teu estômago em nome de Jesus. E impus as minhas mãos e declarei a palavra. E agora estou a impor as mãos à medida que você ouve e declara a palavra. Ele ficou sossegado e não falou mais nada. E começou a chorar e de repente foi para a casa de banho e chorou, e chorou, e chorou. Dali a bocado veio, apertou-me a mão e agradeceu. E ele disse, eu não me vou embora, mas quero-te agradecer por isto, em nome de Jesus. Então a honra e a glória é para Jesus. Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, visto que o coração se crê para a justiça e com a nossa boca se faz confissão, declaração para a salvação. Deus não quer que façamos com a nossa boca declaração para a condenação. Deus não me ajuda, nunca vou ser curado, e que mais isto, mais aquilo. União, associação. E com a boca se faz confissão, declaração para a salvação. Há mais pessoas que têm problemas nas articulações do joelho direito. Santo Espírito, ajuda-me a ministrar a essas pessoas. Há como um vento, agora como uma brisa. Às vezes uns recebem de uma maneira, outros recebem de outra. Mas receba com fé em nome de Jesus. Ao mesmo tempo há pessoas com dor nos ombros. Receba em nome de Jesus. Passa alguém, se você não está a conseguir receber a sua cura nos seus joelhos, para alguém pôr as mãos sobre si, alguém que esteja próximo de si, que acredita em Deus, e para ungir com azeite, para que você receba esta unção, esta cura, e a cura se manifesta em si em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Creio que há pessoas que até têm uma espécie de uma ligadura sobre o joelho e a articulação prende e a dor atrás da dor. E digo-lhe uma coisa, há curas que são instantâneas e há curas que são progressivas, vão progredindo. Nem tudo é instantâneo. Jesus, um dia os leprosos,
Jesus orou pelos leprosos e disse, vão-se mostrar ao sacerdote. E eles logo não viram nada, mas no caminho viram que estava curado. E o caminho podia demorar 1 minuto, que certamente não demorou 1 minuto, 1 hora, 2 horas, 1 dia, 2 dias, e no caminho ficaram curados. Há curas que são instantâneas, há curas que são progressivas, vão progredindo. Mas receba com fé. Há pessoas com dor nos ombros, dor nas costas, começa a movimentar e receba em nome de Jesus. Amém. Verdadeiramente Ele tomou sobre si, glória a Deus, as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. No outro dia estava deitado, no meu pé direito comecei a sentir assim, parece que alguém estava a bater. Disse, mas o que é isto? O que é isto? E logo a minha mente queria descobrir, mas porquê é que está a sentir isto e aquilo? Mas já tenho que perceber porque é que estou a sentir. Tenho que compreender é que Jesus na cruz do Calvário, aquela dor que eu estava a sentir, Jesus levou. Eu comecei a declarar dentro de mim audivelmente, Jesus levou estas dores. Jesus levou as minhas enfermidades e a dor continuava ali. Jesus levou as minhas dores. Parecia literalmente que alguém estava a bater ali. Jesus levou as minhas dores e as minhas enfermidades. Jesus já pagou o preço. Por isso declaro saúde. E aquela dor, aquele sintoma viesse de onde viesse, não tem que aceitar nem tem que receber. Não porque sou isto, não porque sou aquilo, não porque sou uma grande pessoa, mas porque Jesus pagou o preço. Aleluia. Não porque estou com uma gravata, não porque sei pregar muito bem, não porque Jesus já levou. Verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Glória a Deus. Só aqui já dá para fazer uma festa. E as nossas dores levou sobre si. Glória a Deus. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das minhas transgressões, até na condição, e moído por causa das minhas iniquidades. Glória a Deus. O castigo que nos traz a paz, o que é paz? Olha, a perna, até esquecemos que tem a perna, está em paz. Esquecemos que temos orelhas, está em paz. Esquecemos que temos próstata, está em paz. Esquecemos que temos olhos, entre aspas, está em paz. O castigo que nos traz a paz, saúde total em todo o nosso corpo, estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras, por causa das suas feridas, dos seus massacramentos na sua carne, fomos sarados. Até de varizes, irmão. Receba a sua cura, a sua recuperação total das varizes em nome de Jesus. Porque Jesus na cruz do Calvário teve varizes. Teve dor nos ombros, teve problemas de calvície, teve problemas dos olhos, teve problemas de fígado, teve problemas de base. Glória a Deus. Teve problemas de cheiro. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Só aqui, Karina, dá logo para fazer uma festa, não é? A gente sentar e fazer uma festa, porque o Senhor é bom e pelas suas pisaduras eu estou sarado. Verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as minhas enfermidades e todas as minhas dores levou sobre si. E posso fazer uma música com a viola, ou sem a viola, com cordas ou sem cordas. Eu louvo a Deus em nome de Jesus. Aleluia. Saúde divina, eu sou o Senhor que te sara. Paz nas suas orações, paz no seu casamento, paz na sua família, paz no seu negócio, paz nas suas finanças. No outro dia estava na feira, fui passear à feira e encontrei um senhor que
trabalha em venda de carros, agora está um bocadinho ausente. Ele estava-me a contar que uma determinada pessoa tinha um stand de carros e que vigarizava as pessoas, enganava. As pessoas iam lá, davam uma entrada, ele fazia pediu crédito, faziam que tratavam de tudo, passado 3 meses, 4 meses, 5 meses, o carro ainda não estava em nome deles. Ficava com o dinheiro e ainda passava o carro para nome deles. E ele dizia, é só vigaristas, é só isto, é só aquilo. E quando eu saí de lá, Deus me fez lembrar a palavra. Salmo 23, aquilo que eu declaro muitas vezes. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Deitar-me faz a verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Então Deus nos promete guiar a águas tranquilas. Que águas tranquilas? É fazer um negócio sem chatice. Há pessoas que águas revoltadas, turbilhões, e depois vão à bruxa, vão vidando. Mas Deus promete guiar pastos verdejantes e águas tranquilas. Negócios tranquilos. Verdes pastos. Sabe o que é verdes pastos também? É comida que não é estragada. Que há pessoas, em muitas igrejas, comem comida estragada. E depois é problemas atrás de problemas. Deus não curou hoje, montes de tribulações, montes de aflições, depois os irmãos andam ali todos raquíticos, todos magrinhos espiritualmente, vão mosquitas, dizem que é um demónio. Os demónios do inferno, os demónios do Apocalipse, e na cresta. Faz-me lembrar a história de um passarinho que eu vi uma vez. Um irmão dava comida ao passarinho à boca, e o passarinho fechava a boca, não queria comer. É como aqueles irmãos que não querem ouvir a palavra. Estão com o filho, estão com o emprego, e o irmão abria o bico do passarinho e metia-lhe a comida. Depois começou a ensinar, e o passarinho estava lá de passarinho o pé, e começou a comer. Hoje o passarinho já tem um bico assim grande, maior do que o outro, e come, já parece assim um homem. Vai o bebedor da água, mete lá assim, parece quase uma girafa, e vai tomar posse daquilo que Deus já nos deu. No Salmo 23, diz que Deus prepara uma mesa. Já viu o que é? Às vezes no Natal temos aqui, pronto, fazemos o jantar de Natal. Imagina o que é agosto, a gente dizer assim, então a mesa já está preparada. Calma, isto é só em dezembro, então. Mas já estás a falar no Natal, estamos em agosto. Agora, neste caso, estamos em julho. Depois chega agosto, então a mesa já está preparada. Então, mas, calma, isto é só em dezembro. Depois deixa-se passar um tempo para não ser chato. E a mesa já está preparada? Não. Fogo, então ainda falta um mês. Dia 10 de dezembro. Ainda não, puxa, até ainda faltam uns dias. Jantar normalmente é dia 24 à noite. E chega dia 24 e ainda a mesa não está preparada. Você acha quanto tempo, Karina e os irmãos, quanto tempo leva Deus a preparar a mesa? Deus já preparou a mesa. Então a mesa já está preparada, atenção. A gente tem que ir à mesa e comer, beber, tomar posse daquilo que Deus já nos deu, da cura, da libertação, do batismo no Espírito Santo, uma vida longa, uma vida em comunhão com Deus, porque Deus já preparou a mesa na presença dos inimigos. Mas ali meu vizinho, o espírito de inveja. Deixa lá o seu vizinho, deixa lá o espírito de inveja, deixa lá o sal. Há cristãos que andam a fazer mesinhas de sal e não sei o quê. Falta de juízo. Mas o outro homem de Deus fazia. Você segue Matos ou segue o Espírito Santo de Deus? Outros é Padre Santo, é o colar santo, é aquele santo, é Padre Santo, a água santa, o vinho santo, o azeite santo. Deixe de andar atrás de métodos e siga a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça e tudo o resto é acrescentado. Se você que nos assiste ainda não convidou Jesus a entrar na sua vida, no seu coração, Deus diz que Ele é o único caminho. Eu também digo que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E Deus amou o mundo de tal maneira, por isso é que Deus curou-os porque há mais pessoas, por isso é que Deus dá a palavra às pessoas porque há mais pessoas. Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único,
para que todo aquele que nele crê, o crer é algo de decisão nossa, eu não acredito, é decisão da pessoa. Eu quero água, eu não quero água, é abre a boca, é fecha a boca, é eu acredito, eu desacredito. Eu acredito, eu decido beber. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você ainda não convidou Jesus a entrar na sua vida, no seu coração, faça esta oração com fé. Oh Deus, eu acredito em Jesus. Acredito que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Abro o meu coração e te recebo como meu Senhor, meu ajudador e meu libertador. Amém. Mas sabe que eu no corpo de Cristo também vejo pessoas que receberam Jesus, mas são sempre pequeninos. Não foram batizados no Espírito Santo, não têm aquele dom de orar em línguas, porque lá na igreja dele não havia aquele dom. Então deixe de ser ignorante e receba o batismo no Espírito Santo com evidência de falar em línguas. E abra a sua boca e comece a falar. Em nome de Jesus. E deixe de ser incrédulo e receba em nome de Jesus. Porque Deus o ama. Glória a Deus. Eu vou pedir à Isabel que me traga aqui a Santa Ceia. E porquê é que nós fazemos Santa Ceia todos os dias ou todas as semanas? Obrigado. Podes ir. Porquê? Porquê é que fizemos o outro domingo e fazemos hoje? Toda a nossa fé é fundamentada em Jesus. Não num homem, não num pastor, mas em Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E é fundamentada naquilo que Jesus fez. O pão simboliza o corpo de Jesus. Nós abençoamos este pão. Toma este pão com fé. Lá do outro lado agarra também pão. Pão abençoado e toma o pão com fé. Em nome de Jesus. Oh, eu fico muito contente de tomar Santa Ceia. Porque a fé não é fundamentada em mim, na minha força. Não é por força, nem por violência, mas pelo seu Espírito. E aqui temos sumo de uva, podia ter vinho ou isso, mas temos sumo de uva. O que é que o vinho simboliza? O sangue de Jesus. Jesus disse assim e diz: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei. Evita que a gente esteja fracos. Às vezes no outro dia estava no sítio, estava a começar a ficar cansado. Oh Senhor, estou a ficar cansado. Deus tirou-me o cansaço. Evita que esteja fraco, esteja doente. Ah, mas toda a gente tem que estar doente. E porque é que toda a gente tem que estar saudável? Não é, Karina? Esteja fraco, esteja doente. Então, mas assim o que é que os médicos fazem? Olha, louvavam a Deus. Vinham à reunião também. Evita que esteja fraco. Lá no Egito iam para o hospital vazio. Os médicos não tinham nada que fazer, louvavam a Deus. 2 milhões de pessoas. Ninguém às urgências. Então não queres vir às urgências, fazer ali um taquezinho, fazer umas análises do sangue, a urina às vezes? Não precisa. Epá, ninguém vai fazer aqui análises. Lá. Os hospitais particulares, todos vazios. E como é que a gente paga o salário a eles? Confio em Deus. Tudo vazio. A roupa não se gastou. Não havia um único enfermo em nome de Jesus. Então reivindicamos bênção sobre nós. Deus é o mesmo, não é? Glória a Deus. Ah, Deus já não curou hoje. Pois tem um seguro de saúde muito grande. Então, o seguro de saúde cura. Lá o seu médico cura, mas Jesus não cura. Maldito o homem que confia no homem. Toma Santa Ceia com fé e deixe de ser incrédulo. Eu gosto muito, às vezes, quando estou num sítio, numa esplanada ou isso, gosto muito de comemorar. É comemoro com água, com sumo, com tudo. E a pessoa diz, não se deve comemorar com água porque isso dá azar. Não sei onde é que isso diz na Bíblia.
E a pergunta assim, há pessoas que estão comigo, escuta lá, quando é que fazes anos? Faço em outubro. Então vamos festejar os teus anos. Mas ainda nem é a altura. Então, mas vamos festejar mesmo. Eles perguntam, e tu quando é que fazes? Faço em dezembro. Então vamos festejar os nossos anos. Depois está ali outro amigo, e quando é que tu festejas? Já fiz já. Então vamos festejar os teus anos. Então louvamos e agradecemos com fé. Antes, festejamos os anos antes, durante e depois. Até hoje vou para um almoço também e vou festejar meus anos. Então, mas fazem dezembro? Não, vou fazendo todos os dias. E agradeço a Deus todos os dias. Glória a Deus. Sabe que fé é a gente falar as coisas também que não são como se já fossem. Lembro em tempos da minha vida, porque a gente vai crescendo e tudo mais, que ia dar reuniões, uma vez em Santo António dos Cavaleiros, ali em Lisboa, e tinha pouco cracanhol, ou melhor falando, pouco dinheiro. Mas me lembrava sempre que Deus dá a semente àquele que semeia. E a determinada altura alguém abençoou com o almoço. Glória a Deus, economizei esse dinheiro e esse dinheiro foi para semear. E na altura tinha um carro velho e não tinha, como os brasileiros dizem, não tinha condição de comprar, mas lá festejamos com uma Coca-Cola, pela fé, que já tinha as necessidades supridas, mas ainda não tinha. E as coisas foram passando e Deus cumpre sempre a sua palavra, porque a palavra dele não volta para ele vazia, mas faz aquilo que apraz e prospera para aquilo que é enviado em nome de Jesus. E a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 8:9 que já sabeis a graça. A gente deve saber a graça e viver na graça, que é o favor de Deus sobre a nossa vida. Não é se tu és todo certinho. Quantos anos é que entregaste a vida a Jesus? 2 dias, 1 mês. Não, Deus ainda não abençoa. Estou aqui há 1 ano à espera, tu o que é isto? Tens que meter aqui na fila. Como um que estava lá no tanque, já está há 30 ou 40 anos, já ninguém me empurra. Estava há 30 anos na fila. Esperava bem no Senhor. Então, mas tu entregaste a vida a Jesus e isto a bênção ainda não é para ti. Isto é, estou aqui há 1 ano, isto não é só semear e colher. Tu o que é isto? Tens que preservar, tens que fazer aqui uns sacrifícios, uns jejuns para Deus abençoar. Mas não é assim. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, saber a graça e viver na graça, que sendo rico, glória a Deus, por amor de vós, por amor de mim e de cada um de nós se fez pobre. Tão pobre na cruz, foi pregado uma coroa de espinhos e sofreu no seu corpo, por toda a enfermidade, toda a doença e toda a pobreza. Mas é só cura espiritual. Pois, se calhar você precisa de cura espiritual, mas também pode precisar de cura na alma. Eu já precisei de cura no meu espírito, na sua alma e no seu corpo. Se for o médico, ele pode, quando muito, receitar um bom medicamento para a sua carne, para o seu corpo. Mas para a sua alma, dá-lhe ali uns antidepressivos e você anda drogado, anda pedrado. E para o seu espírito não dá nada, porque o homem não tem formação. É doutor. No outro dia uma doutora a falar comigo. O perdão é para os fracos. Eu disse, não, a gente deve seguir o exemplo de Jesus, que Jesus disse que perdoou, assim nós devemos perdoar. Mas sou professor, né? E formei-me. Não importa onde tu te formaste, isto e aquilo. Ficou chateada comigo. Glória a Deus que ficou chateada. E saiu da mesa. Glória a Deus que saiu da mesa. A gente não... mas sou psicóloga, sou doutora. O que me importa é o que sejas psicóloga ou doutora. É na siga ti, siga Jesus. E depois é a dizer, falava alto, olha o teu fruto. E ela ficou chateada, porque a vida dela é toda de pantanas. Os fracos é que perdoam. E ela era forte, não me perdoava. E até sabe pintar e tudo, quadros de elite e tudo. E ninguém compra os quadros e depois anda a mendigar e tudo. Então quer seguir o caminho dela? Siga. O perdão é para os fracos. É para os fracos. Perdoando como Deus nos perdoou. Se a gente tem que falar com alguém, fala. Se a gente tem que chamar a atenção, chama como líder. Mas o nosso coração perdoa. Mas ele fez isto, eu tinha razão. E Jesus em relação a mim. Jesus pagou o preço na totalidade. Até devo perdoar porque Deus já me perdoou em Cristo.
E às vezes as pessoas ficam a remorder, a massacrar-se naquilo, até nas sementes que semeiam. Toda a semente para frutificar precisa ser semeada. E às vezes, eu nesta altura como muitas cerejas. E às vezes, ao jogar um caroço de cereja para o pavimento, cair no pavimento, de alcatrão pode chover. Estar ali um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, um mês, não nasce nenhuma cereja. Mas se agarrar na semente, semeá-la no solo, regar no solo, não na palha, semeia. Então a gente deve semear os nossos dízimos, as nossas ofertas. A Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. O que é o tesouro? A casa do tesouro, onde recebamos alimento espiritual, para que haja mantimento na minha casa. Já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza nós enriquecêssemos. Tenhamos todas as nossas necessidades supridas. Todas não. Todas as necessidades supridas. Todas não. Todas as nossas necessidades supridas. E diz assim em Deuteronômio 8:1. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis e entrais e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Deus estava a falar para o povo, mas também fala para nós. Te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. A pessoa diz: quando é receber um bom ordenado, vou semear. Para ver se guardaria, se não é fiá-lo no pouco, não é fiá-lo no muito. Quando é ganhar o Euromilhões, quem é que lhe diz que você vai ganhar? Você é forreta? E te humilhou e te deixou ter fome e sustentou com maná que tu não conheceste, nem os teus pais o conheceram, para dar a entender que o homem não viverá só de pão. As pessoas só pensam no pão, no dinheiro, nas coisas carnais. Mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. A gente deve viver mais da palavra. As pessoas trabalham, não têm tempo de estar com a mulher, para fazer amor com a mulher. Não tem tempo de estar com os filhos, passear com os filhos, dar um beijinho nos filhos, ir para a praia com os filhos. Não, eu sou o pão. Pão, trabalho. Traz dinheiro para casa e depois compra um anel bom, compra um relógio bom. Mas não tem a atenção da mulher, não dá o carinho à mulher, não recebe o carinho dos filhos, anda sempre a negócios, que às vezes não é negócios, é negociatas. Mas pronto. Não se envelheceu a roupa sobre ti, nem se encheu o teu pé nestes 40 anos. Sabes, pois, no teu coração como o Senhor castiga a seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Nós, como pais, também castigávamos os nossos filhos. Não para trazer uma doença, mas corrigíamos. Às vezes torcíamos a orelha, agarrávamos. E Deus, como nosso Pai, também nos corrige, para nos ajudar. Para nos mandar. Mas eu não admito coração. Então siga lá o seu caminho. É bastardo, não é filho? E um líder também corrige, também chama a atenção. Glória a Deus. Porque a gente deve cuidar. Como é que a gente quer liderar os outros sem liderar a nós? A gente deve andar com a roupa arrumada, os sapatos engraxados, o nosso quarto arrumado, a cama feita, sem pôr no quarto tudo arrumado. Como é que a gente quer liderar os outros se não se lidar a nós? Pagar as nossas contas, glória a Deus, não sermos vigaristas, e se porventura ainda não conseguiu pagar, dar a cara, e com a ajuda de Jesus e com a sua determinação vai pagar e honrar a Deus com os seus dízimos, com as suas primícias. Pessoas hoje têm dívidas por deixarem de honrar a Deus com os dízimos e com as ofertas. Você já sabe a resposta, glória a Deus. Porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, e às vezes cristãos e tudo. Não importa se ficam magoados comigo, eu não estou para agradar a si. Porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais que saem dos vales e das montanhas, terras de trigo e cevadas, de vides, figueiras, romeiras, de oliveiras, de azeite e mel. Terra como os pães sem escassez. Mas a pessoa não pode dizer no seu coração: eu tenho isto porque fui eu o meu esforço. Fui eu que fiz. E digas no teu coração, versículo 17, a minha força, a minha fortaleza e a minha mão me adquiriu todo este poder. Antes te lembrarás. Quando a gente está a honrar a Deus, estamos-nos a lembrar. Estamos a dizer: Senhor, obrigado.
Está aqui o meu dízimo, obrigado, não um pagamento. Obrigado, Senhor, a minha gratidão. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que dá a força. Deus é que dá a força. Para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança que jurou aos teus pais, como se vê neste dia. E quando a gente é fiéis e que somos fiéis, o Senhor, o homem de bem, deixa uma herança aos filhos dos seus filhos. Provérbios, capítulo 13, versículo 22. Mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Glória a Deus. Eclesiastes 2,26. Porque ao homem que lhe agrada, Deus dá sabedoria e conhecimento e alegria. Oh, aleluia, sempre alegre. Mas ao pecador, no outro dia alguém disse, eu telefonei para ele, você sabe que eu não tenho tempo. Eu ainda não tive tempo de dar despacho àquilo. Você consegue me dizer como é que eu arranjo tempo? Todo chateado comigo o telefone. Sim. Então diga lá. É semearmos tempo no Senhor. E depois logo lhe mando isso. E ficou a ouvir. Disse, quando a gente semeia tempo em Deus, Deus nos dá tempo. Disse, olha, sou atleta, sou treinador, ensino, escrevo, tenho tempo de lazer, tenho tempo de tudo. Tenho montes de pessoas que eu atendo, montes de pessoas mesmo, e tenho tempo. O segredo é semearmos tempo em Deus. O segredo das nossas finanças também é honrarmos primeiro a Deus. Porque ao homem que lhe agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria. Mas ao pecador dá trabalho. Eu não tenho tempo, dizem eles. Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontou. Glória a Deus. Para cá. A fim de dá-la àquele que agrada a Deus. Então, a gente precisamos é todos agradar a Deus. Precisamos todos é de estar com Deus. 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 Ao homem que lhe agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria. E ao pecador dá trabalho, porque ele ajunte e amontou para dar àquele que agrada a Deus. Você pergunta, o que é que fui fazer para além da câmara? Não fui fazer xixi, podia ter ido, glória a Deus. Uma vez estava no Tujal, uma pastora, que também foi uma referência para mim, disse, irmão, espera um bocadinho, que eu vou à casa de banho fazer xixi. Toda a gente ficou a rir, 1000 pessoas, e ali a rir, e não sei o que, ela foi na boa fazer xixi e veio. Ali não foi o caso, não fui fazer xixi. Foi impor as mãos sobre algumas pessoas, glória a Deus. Nós vamos terminar aqui a reunião, em nome de Jesus. As pessoas têm lá o número da conta. Ao semear, semeia com fé no profeta de Deus. Quando está a semear, está a permitir que o Evangelho vá mais longe. Glória a Deus. Eu declaro bênção sobre a sua semente, que a sua semente ou as suas sementes, os seus dízimos, as suas primícias, pessoas sempre semeiam dízimos, ofertas, sementes especiais, seja abençoada 30 vezes, 60 vezes e 100 vezes. E neste dia declaro uma semana abençoada para cada um de nós, em nome de Jesus. Tenho o testemunho de homens de negócios que foram abençoados sobrenaturalmente durante esta semana que passou, glória a Deus. Alguém até me confidenciou, foi a melhor semana de negócio da sua vida, numa empresa que está há mais de 20 anos. Então, a honra e a glória a Deus, porque Deus sempre confirma a sua palavra. Na semana passada, libertei em nome de Jesus uma unção de transferência financeira, de abundância financeira. Isto tudo para aqueles que creem. E pessoas creem e recebam. E eu também, mas não digo a ninguém. Glória a Deus. Todos precisamos da bênção. Glória a Deus. Não é só para os irmãos, é também para mim. A saúde divina, Isabel, não é só para vocês, é também para mim. Glória a Deus. É como um rapaz numa determinada cidade. Uma vez disseram assim, e quase que ia dizer o nome, queres um bolo? Quero. E havia uns bolos lá na pastelaria, chamado uma língua de sogra, assim muito grande. Disseram assim, pá, então, fulano tal, para dizer o nome, escolheste logo o maior. Um bolo assim grande. Disse, não, que eu sou parvo e escolhi o mais pequeno. Então, glória a Deus, então vamos tomar posse daquilo que Deus já nos deu. A mesa já está preparada. Boa semana a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus.